Bom dia, pessoal! Esse aqui é o primeiro episódio do Diário de Cronos. O Diário de Cronos é um projeto que traz voz aos 70 a mais ativos que têm muitas experiências para nos contar. Hoje nossa convidada é a doutora Zulmira. Ela é engenheira, diretora de uma fábrica e, entre outras coisas, vai nos contar o impacto que a tecnologia trouxe na vida dela ao longo do caminho. Espero que vocês gostem, não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. E vamos lá! Então, vamos lá para mais um podcast aqui do estúdio, na verdade um videocast, né? Nós estamos aqui mostrando as nossas caras aqui. E eu e o Guilherme, que está aqui do meu lado, o Guilherme é médico, e o Guilherme trabalha com idosos, apesar da crise odiar que a gente fala de idosos, né? Mas Guilherme trabalha com idosos, e a gente, nas conversas que estava tendo aí, começou a perceber que talvez fosse bacana a gente ter a oportunidade de escutar essas pessoas que já avançaram um pouco mais na idade e que têm histórias interessantes, né? Sem dúvida. Então, nessa primeira etapa, a gente trouxe a Zulmira aqui, que é mãe do Brunão, de um amigo meu com quem eu tive uma banda. Hoje é a sogra do Brunão, é a sogra da Cris, que é a nossa coprodutora. A Cris é mãe da Marcela, que é casada com o Guilherme. E então isso aqui parte tudo das conversas que a gente tem e do encanto que a gente tem uns pelos outros. Aí somos personagens aí que se gostam, que estão vivendo uma história interessante. Então hoje a gente vai escutar algumas coisas da Zulmira, que está com a gente aqui. Boa noite. Boa noite. Eu espero ajudar vocês nesse podcast e trazer as minhas lembranças e as minhas memórias. Ah, legal, legal. E você pensa assim, Zulmira, quando você é convidada para um programa assim, o que você gostaria de falar para a gente, assim, para as pessoas que você está vendo viverem, né? Essas coisas, você a partir aí já de uma série de ciclos que você já viveu, né? Na verdade, a gente avançar no tempo, a gente vai juntando números de ciclos, né? Eu costumo brincar que 60 anos são 5 ciclos de 12 anos, né? Então a pessoa em 2 ciclos de 12 anos, ela viu pouca coisa, né? Ela não sentiu envelhecimento, ela não sentiu a realização de ter uma família, ela não sentiu ver um filho já começar a ficar velho, né? É uma coisa assim, é engraçado isso aí, são coisas assim que eu, às vezes, fico refletindo, né, sobre isso. E dentro disso, assim, às vezes você, sei lá, fala um pouco aí de como é ver o tempo passando e ver os descendentes, né, eles vivendo, começando a realizar coisas, né? Olha, é interessante a gente ver tudo isso, o tempo passando. Para falar a verdade, é como se não tivesse passado para mim. A minha cabeça é de quando eu era mais jovem. Não mudou nada nesse aspecto de planejamento, de nada. Eu continuo com a minha cabeça, com as minhas ideias. É lógico que as ideias vão se definindo mais, vão ficando mais, nem sei dizer, complexas, mas, no geral, eu sou a mesma de sempre. É como se você não se arrependesse de nenhuma escolha. Lógico que não. Eu me arrependo de um monte de escolhas. E mesmo assim não mudou a cabeça. Mesmo assim a cabeça continua a mesma. Eu não sei se eu tivesse feito diferente, se iria mudar ou não. Eu acho que é mais do jeito de ser do que de não ter feito nada que se arrependesse. E nesse sentido, conta pra mim, como que foi a escolha da sua trajetória na escolha da sua profissão? No colégio, como que foi isso pra você? Quantos anos você tinha, assim? Olha, na realidade, foram diversas coisas que foram se acumulando. Quando eu era criança, eu estudava no Liceu Pasteur
E Como que é o nome do colégio? Liceu Pasteur. Era um Liceu. colégio francês. Entendi. E Que é diferente do Liceu Pedro II. Ah, Tem uma sim. rede, né? Sim, sim. Não. Era um colégio particular. E nesse colégio eu estudei desde o primário até o ginásio. E eu era terrível. Assim, aprontava tudo que podia existir, né? Cabulava a aula, não fazia lição. Era bem da virada. Aproveitava a vida. Nem sei se aproveitava a vida ou se me deixava levar, você entendeu? Era uma criança, né? Era Sim. uma criança. Hoje a gente pode fazer essa reflexão, né? Olhando, É. tava aproveitando mesmo, era tão legal assim, né? A gente fica pensando, mas era o que era, E né? aí, quando eu estava na segunda série do ginásio, eu precisava tirar 9 de matemática para poder fechar, porque tinha que ter uma média, umas loucuras na época. E eu precisava tirar 9. Eu e a Rita Lee, que a Rita Lee estudou comigo. Nossa, e 9 é uma nota alta, hein? Era muito alta. Ela precisava menos um pouco. E a Rita Lee, que legal. A Rita Lee, ela estudou comigo desde a primeira série do primário. Que legal. E aí nós íamos estudar no porão da casa dela, por sinal, que tinha, o pai dela era dentista e ela tinha um quadro negro, então a gente estudava, nos matamos de estudar. Vocês devem lembrar a equação do segundo grau, aqueles negócios lá. Bhaskara. Tudo isso. E Olha só, nós temos uma foto aqui. ó, que é isso? essa sou eu. Mira. Essa coisa brava. Esse é o Colégio Liceu Pasteur. Liceu Primário. Pasteur. Liceu Pasteur, 1955. Nossa. Isso. Ó, a Rita Lee aqui embaixo. Essa daí é a Rita Lee? Essa é em 1955. Nossa Senhora. Nossa, era dominado por meninas. Não, eram classes de meninas e de meninos separados. O colégio era misto, mas eram meninas e meninos separados. O uniforme era marrom. Uhum. E isso daqui era um emblema do Liceu Pasteur em azul. Mas tem os meninos ali atrás, não tem, ó? Tem, mas não era da mesma classe. Só foi pra foto. Só foi para foto. Juntou as duas. Eu não me lembro dessas duas professoras. Eram duas professoras. Não, eu acho que uma era nossa e a outra era dos meninos. Tá. Entendeu? Mas eu não me lembro delas. E então nós estudamos, mas não é nessa época, foi bem depois, porque aqui era primário, era ginásio antigamente, né? Primário, ginásio, colegial. Colégio científico. O científico e o... Como é que é? E o... Humanas e... Não, na minha exatas, época não tinha isso. Era colegial, não? que era para humanas, e científico, que era para exatas. Era assim que se que se chamava. dividiam, legal. Colegial e humano e científico. Aí nós estudamos afinco mesmo. Eu tirei 10. Nossa. Quer dizer, eu era... E a Rita Lee, quanto que ela tirou? Ela passou também, deve ter tirado o que ela precisava, eu não lembro, porque nós duas passamos. Aí eu comecei a me encantar por matemática. E meu pai era autodidata, ele era praticamente engenheiro e ele me ajudava muito, me entendeu. Ele ia no colégio falar com o diretor para não me mandar embora, essas coisas assim. Eu era terrível mesmo. Tanto é que a Rita Lee, eu acho que foi nesse ano que ela saiu do colégio, ela foi obrigada a sair por causa que ela tinha posto uma bomba no banheiro. Nossa senhora, a história, Claudião. Bomba no banheiro no colégio era coisa mesmo e aí, de São Paulo nos anos... Eu me encantei pela matemática e aí eu ia bem de matemática para forever. Aí quando chegou na hora de decisão,
se eu ia fazer científico ou colegial, o meu irmão, que era mais velho do que eu, já tinha começado a fazer química industrial no Colégio Oswaldo Cruz. Então, sabe quando você... eu vou também fazer. E fui fazer, em vez de colegial, eu fui para o Liceu Eduardo Prado fazer química industrial. Quando eu estava no 3º ano, eu prestei vestibular. Prestei USP, um monte de coisa, não entrei em nenhum deles, entrei na Mauá, Escola de Engenharia Mauá. E lá eu fui para a parte de engenharia química. E aí eu fazia o 1º ano de engenharia química e o último ano, porque eram 4 anos, né, o curso técnico que eu fiz de química. Eu fazia os 2. Era um curso técnico? Era um curso técnico de química que eu estava. Daí, quando no 3º ano do curso técnico de química, eu entrei na faculdade. Então, o ano seguinte, que seria o último ano de química industrial, eu fazia junto com o 1º ano da faculdade de engenharia química. Entendi. Tá puxado isso, né? Bem puxado. Mauá é uma escola de engenharia, é uma escola exigente, a Mauá, né? Engenharia Mauá Eu era da turma exigente. 7000, imagina. Nossa! Agora, que era o 7º ano de vida dela, da escola. Agora eu nem sei em que numeração que tá. E isso foi em 1967, 68, por aí. Mas a engenharia, então, foi por causa dessa questão da matemática. Foi por causa da matemática, química? do meu irmão. Não, do meu irmão que entrou. Ah, foi por causa do seu irmão aqui. Ele fez química industrial. Entendi. E no fim, ele não. Não exerceu. Não exerceu. E você chegou a exercer bastante alguma coisa de engenharia? Você Sim, trabalhou como engenheiro? Eu me formei em 71. Por aí. 72. Eu me formei em 72 em engenharia química, fui trabalhar numa empresa de condutores elétricos na área de engenharia química, e aí eu fui me especializando em condutor elétrico, fui criando diversos setores nessa indústria, e no fim deu no que deu. Conta o fim, né? Hoje você é diretora de uma fábrica que produz cabos elétricos, né? Isso. Quando você diz condutores elétricos, é isso daqui. Ah. Isso daqui é um condutor elétrico e, por sinal, ele não é de borracha. O que nós fazemos é de borracha. Mas esse daí passa, né? Passa. Ele tem... Não é só o condutor da luz que é o elétrico. Todos os condutores são elétricos. Porque são estímulos elétricos que vão dar informação. Exatamente. E tem... Que é o que? A energia... Por exemplo, aqui é uma energia do som... Que chega na mesa através de um cabo que passa um impulso elétrico, né? Ou seja, é uma mudança da... É uma transformação. Uma transformação da energia, né? Exato. Da energia acústica. Exatamente. Aí ela vira elétrica. Isso. Não, ela não vira elétrica, ela continua acústica. Ela se utiliza do meio elétrico para ser transportada para algum outro local. Entendi. Interessante isso, né? Você tem uma coisa mecânica que, através de uma captação de um microfone, se transforma num impulso elétrico e que vai por um fio e chega num outro lugar que decodifica isso e transforma isso de novo em um impulso mecânico, sonoro, né? Um alto-falante. Um alto-falante é mecânico, né? Uma coisa mecânica. Exatamente. Ele vibra ali produz um estímulo mecânico, né? Bacana. Que a gente escuta aqui, né? Você vê que legal conversar com engenheiros, né? Eu acho conversar com engenheiros incrível. Porque a gente, os engenheiros, eu sou engenheiro também. Eu sei, eu ia falar isso. Você aprende que as coisas funcionam de uma determinada forma. Existe uma forma exata
de que aquele fenômeno, no qual aquele fenômeno acontece, né? Então isso aí é muito bacana, eu acho o estudo de engenharia incrível, Zumira, é muito bacana. Não sei Com certeza. se você pode falar um pouco da tua experiência como engenheira, não só na questão técnica, mas como você aplicou isso na vida, como é que você viu isso na vida? Em tudo. Eu acho que a engenharia, a parte de raciocínio é muito interessante. Você aumenta a tua capacidade de raciocinar. Então você, por exemplo, vê medicamentos e você também consegue entender, apesar de não ser da tua área. Uhum. Porque você tem muita facilidade de discernimento das coisas. Então, eu acho que engenharia é uma das ciências mais completas, globalizadas. Completas que existe, eu acho. Eu gosto de falar com relação à engenharia que o engenheiro ele se esforça em entender como aquilo funciona, né? Como é que isso funciona? Quais são os mecanismos que criam um fenômeno, que criam uma história, né? Acho essa forma de pensar, aquilo que eu acho que você estava expressando isso também, né? A forma de pensar, uma forma de raciocinar, você vê as coisas mais pelo que elas são, pelas coisas reais envolvidas naquele fenômeno. É um estudo muito bacana. E a medicina, bom, a medicina também, né, Não, Guilherme? a medicina nem se fala, né? Sim, mas a engenharia ela é muito ligada nas bases. Eu acho que nas bases da ciência, né? A matemática é uma das ciências a mais pura que tem. A química também é uma ciência pura. Quando você diz que é globalizada, eu imagino que você quis dizer algo meio universal, né? Exatamente. Uma linguagem que, dependendo do que você calcula ali, do que você escreve, da fórmula que você faz, não precisa entender de português para entender, né? Uma outra pessoa de uma outra língua também vai conseguir entender o que você estava dizendo. Exatamente. E é assim que vem o conhecimento da engenharia. E durante a faculdade, você fez algum estágio, alguma coisa assim? Como que foi esse desenvolvimento? Foi uma coisa natural para você ir por esse caminho e trabalhar nessa empresa de condutores elétricos? Ou foi num estágio na faculdade? Porque... Não cheguei a fazer estágio. Uhum. Inclusive, quando eu estava para me formar, eu tinha, assim, um medo do que ia acontecer dali para frente enorme. Eu não tinha... Sabe quando você não tem certeza, você não tem experiência? Exato. Uhum. É uma coisa assim que você fica perdidaço. Eu estava perdida. E aí fui parar nessa empresa. O estágio eu consegui pedindo para os amigos do meu pai, que ele conhecia um monte de gente, para me passar um atestado de estágio para eu poder me formar. Mas daí eu entrei nessa empresa e não foi assim, morrendo de medo, não sabia o que ia dar na minha vida. Era uma conhecida amiga de uma prima minha, que o pai dessa moça era diretor dessa empresa para onde eu fui. Aí, através de contatos, né? Contatos, eu consegui entrar nessa empresa. E daí, nessa empresa, eu fui me desenvolvendo. Eu fui estudando, aprendendo aquilo que eu estava fazendo. E daí para frente foi indo. Aí eu me apaixonei por condutores elétricos. Eu aprendi bastante. Eu ensinei bastante para muita gente. E basicamente foi isso. E você viu uma diferença muito grande do que se aprendeu na teoria lá na Mauá com a prática da vida real? Bastante. Não que a teoria não ajudasse, ajudava muito. Uhum. Mas a vida real
não é passada pela universidade. É impressionante, mas não é, pelo menos na minha época. Na minha época, éramos 4 mulheres que entraram na faculdade. Nossa, é verdade. Tem essas camadas aí também, né? Tem. Então, era uma dificuldade de comunicação. Eu não sei nem te dizer como que foi. O meu tempo de escola foi ótimo, de faculdade. Foi bem, eu fui bem, eu era determinada, aplicada. Nunca fui de estudar muito, mas eu conseguia me virar. Conseguia superar, passar nos exames, fazer os exames e passar. Exatamente. E tudo, entender o que estava acontecendo. E a Mauá não é uma escola que você também tem muita moleza, não. Mauá, se você não é. não estudar um pouco ali, se você estudar, não sei. Mas você tem que entender o que está acontecendo ali, porque senão você não vai para frente, né? Exato. Eu acho que eu tive eu tenho muita facilidade de absorver as coisas. Então eu acho que me aproveitava disso para frequentava as aulas, prestava atenção, absorvia e aprendia, né? É verdade. E na realidade isso é uma coisa que a gente tem que aprender também. Agora eu acho, por exemplo, eu não sei hoje como que é a faculdade, mas ficava muito na teoria. Então você acabava, talvez isso me desse medo, que eu não sabia o que eu ia enfrentar pela frente, não é? Eu não sei como é que é na medicina, mas eu acho que na engenharia é assim também senti isso também. Você também? Também, você aprende um monte de técnicas, alguma coisa, mas você lidar com a vivência do trabalho, ou seja, projetar alguma coisa, fazer com que essa coisa seja executada e calcular essas coisas todas e fazer isso funcionar e depois dar garantia disso, realmente é um mundo assustador, né? Mas você me parece que cumpriu todas as etapas. Hoje você está produzindo cabos elétricos, né? Então é bacana isso, é bom ver. É legal ver que você começou com alguma coisa, é legal ouvir de você também, por exemplo, estava vendo essa coisa, eu não sei, como é que eu fui parar da teoria na prática, né? É interessante esse caminhamento, né? Que, talvez pensar, não sei se você tem alguma coisa que você imagina nessa transição aí, alguma observação sobre isso? Nada específico assim, né? Nada específico. Foi uma coisa de um dia depois do outro mesmo, e conversa com as pessoas. Foi bem assim. E engraçado, bem direcionado no fim, né, também, uma coisa que tinha, mas talvez até alguma coisa aí que a gente nem é muito consciente aí de como vai fazendo, mas vai fazendo, né? Isso aí é bacana, eu acho que eu também já não sou tão novo, mas estou pensando um pouco assim. Nada foi muito planejado. Esse é o legal, né? Não sei. Eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se isso é o legal, fala. Eu tenho uma curiosidade, eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe? Assim, nessa sua jornada, teve alguma coisa que surgiu, que inventaram, que você fala, nossa, isso daqui mudou minha profissão, isso aqui facilitou minha vida, sabe? Alguma coisa... Régua de cálculo, não. Calculadora. Calculadora? Como assim? Não tinha antes calculadora? Não existia calculadora. Você pegou a coisa antes e depois a calculadora? A minha faculdade inteira eu trabalhei com régua de cálculo. Eu não consigo imaginar o que é uma régua de cálculo. Você não faz ideia. Isso, se você souber... Você não chegou... Eu sei usar régua de cálculo também já. Eu usava régua de cálculo. Você chegou a usar? Cheguei a usar, mas assim, no meu caso, como eu estou uns anos atrás de você, a régua de cálculo já vinha sendo abandonada. Já tinha umas calculadoras boas, mas ainda no HP, por exemplo, HP já era uma novidade. Tanto é que eu sou engenheiro, me formei engenheiro, eu não sei usar HP. Eu usava calculadora científica. Mas fala da régua de cálculo. A régua de cálculo ajuda o raciocínio que você não faz ideia. Porque como você trabalha com os números pequenos, você faz tudo
potência de 10. Você quer multiplicar 2.300 por 520. Você vai multiplicar 2,3 vezes 10 ao quadrado por... Quanto que eu falei o outro? 520. 5,2 vezes 10 ao quadrado. O primeiro era 10 ao cubo. E aí você E monta aí lá, você vai monta alinhando. na reguinha... Mas era uma régua assim, tipo um negócio assim? Ou era uma coisa mais quadrada? Não, era uma régua assim, um cursor no meio, que era o que fazia você utilizar. E tinha um... Como que chama? Um indicadorzinho para Um baixo, indicador. assim, é. O Pra baixo. indicador... Tipo um ponteiro. Não É, era um ponteiro, é. mas era um relógio. Puxa, ninguém tem uma régua de Eu cálculo. tenho uma régua de cálculo lá em cima no escritório, aliás, é uma de amostra plástica que me deram daquelas bem vagabundas que eles dão às vezes de brinde, né? Mas Davam, né? davam, Porque agora hoje em dia não. ninguém conhece. Eu não tenho uma régua de cálculo, talvez se eu procurar até ache. Mas a régua de cálculo, ela tem várias escalas. são os slides. Você puxa para lá e para cá e você tem que ir alinhando alguns números e aí no fim, nesse ponteiro, você vê o resultado. Então você pega, por exemplo, 5,2, você alinha no do meio, não sei o que, você alinha com o de cima, aí você vê aonde que está batendo o número certinho um com o outro, e ali é onde tá escrito o número que você tem que usar. É uma coisa mecânica, é incrível, meu. Pra mim parece bem complexa. E eu imagino que deveria demorar tempo pra você fazer um cálculo ali, não é? Você imagina... resistência dos materiais você teve. Tive. Fazer conta dos fenômenos de resistência dos materiais. Fazer contas dos... Nossa Senhora! Então, era uma loucura. Então, a prova demorava umas 2 horas só de fazer cálculo. Mas sem a régua de cálculo ainda era pior, porque aquilo ali às vezes os números eram bem complexos, você tinha que trabalhar com muita casa decimal. Então, se sem você... a régua de cálculo era na mão. Era na mão, na cabeça. Era na mão e na cabeça sem a régua de cálculo. Mas com a régua de cálculo não. Você colocava lá, já saiu o resultado. São operações assim, você tem que estar acostumado a usar. Hoje eu acho que eu nem sei se eu sei usar mais. Eu não lembro. Eu vou apanhar, para pegar uma régua de cálculo, eu vou apanhar umas horas aí. Mas eu posso, então... A minha conclusão é que a invenção da calculadora... Para mim foi. Ela foi a primeira tecnologia que surgiu de auxiliar o meu campo. Que é a engenharia. O que ela deu, então, para o engenheiro foi tempo. Exatamente. Ela otimizou o tempo do engenheiro. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Que interessante isso. A primeira calculadora que eu tive era a Texas. Só tinha as 4 funções e elevar ao quadrado. E raiz quadrada também. Não tinha ainda raiz quadrada? Tinha. Nossa, raiz quadrada não tinha. Não tinha. Eram as 4 operações e elevar ao quadrado, só. Era... Hoje em dia os engenheiros ainda usam calculadora. Você usa uma calculadora científica. Ela te dá seno, cosseno, tangente, coisa de ângulos, te dá ao quadrado, te dá exponencial, te dá um monte de coisa. Mas a régua de cálculo também. Também dava isso? Dava. A minha dava. Ela tinha um monte de funções. E eram todas elas os slides que corriam um para o outro ali, né? Eu tinha régua de cálculo por causa do meu pai. Meu pai era engenheiro também. Meu pai formado em 1960, eu acho. Eu acho que eu tenho em casa a régua de cálculo que meu pai usava. Meu pai ele fazia cálculo de estruturas metálicas. Então você imagina como que era. E ele usava, na época dele, então não tinha mesmo régua de cálculo. Calculadora. Era na unha. raça. Não tinha nem régua de cálculo, acho não, que não tinha calculadora. Calculadora, régua de cálculo, régua de cálculo, sim. De quando será que é régua de cálculo? Não me lembro agora. A régua de cálculo é antiquíssima.
Agora fiquei curioso. Depois, uma hora eu vou procurar. E você acha que hoje em dia, os engenheiros que estão hoje na faculdade, tem régua de cálculo em alguma matéria ou é só na de histórias da engenharia? Acho que sim. Só nas histórias da engenharia. Não deve ter. Ninguém usa mais. Hoje em dia... não usa. Hoje em É dia perda de nem- tempo querer ensinar isso, né? Não existe. É tudo pelo computador, as matérias. Mas você falou uma coisa interessante sobre isso. Você falou que ela ajuda muito no raciocínio. Ajuda. Ajuda muito. Porque ela não é uma coisa mecânica, não é uma coisa... Que você vai digitar e tchau. Aliás, você ela é tem que usar a mecânica, cabeça né? para. Para tirar o resultado dali, você precisa pensar. Não é só apertar um botãozinho e apertar outro botãozinho e apertar o igual. Para você achar aquele resultado, você precisa observar, você precisa pensar como você vai alinhar as coisas. É isso aí. É uma regra de cálculo. Nossa. Se eu visse, eu ia... isso é uma régua, parece uma régua, né? Então, por mas exemplo, aqui, esses negócios aqui, tá vendo que aqui tem uma faixa? essa parte isso aqui desliza, assim, essa parte é que desliza, essa aqui do meio. Ó. É assim que você faz, é assim que você Daí coloca os números. Deslizando uma e acertando um númerozinho com outro em cima desse cursor também vermelho. Então você corre isso aqui para lá, para cá, puxa o número para lá, puxa o outro aqui e lê o resultado. Agora não me pergunta aonde que eu não lembro. Isso aí, olhando assim, se eu pegar uma régua de cálculo, eu vou gastar umas horas para voltar a fazer conta com ela. Eu também. Para ser sincera, eu também vou penar um pouquinho, até apesar eu lembrar. Que você me falou que você ainda usou muito. Eu já usei pouco régua de cálculo, porque na faculdade logo entraram nas calculadoras científicas. A Texas era uma das melhores, né? E aí, quando eu estava estudando, que era anos 70, né? Final dos anos 70, começo dos 80, já tinha HP. Começou HP, mas assim, o HP dava trabalho também. HP é um computadorzinho... Dá trabalho, não é, você não aprende à toa, não é muito intuitivo, você tem que aprender a usar. Entendi. Não é uma maquininha de calcular que você tem que aprender a usar aquilo. Não é user-friendly, como dizem os... Não. Tanto é que, bom, hoje em dia foi meio abandonada, né? E a calculadora não. Nossa, foi inventada em 1622. Caraca. Apareceu aqui, ó. Nossa. Então é muito antiga. Baseando-se na tábua de logaritmos que fora criada por Jean Napier pouco antes de 1614. Nossa. Ela foi largamente usada até a década de 70. Meu Deus, essa regra de cálculo dominou a engenharia por séculos. Chegou a calculadora só faz... Né? Perto da história da... Tá vendo aqui o cursor que corre? Ele corre ali, né? Entendi. Eu não imaginava que isso existia. Se alguém me mostrasse um dia... Então, você vai... Agora eu lembrei. Volta nela, Bruno. Eu não sei quem... Quando você vai pegar o resultado... Você vai... Fala mais perto aqui, Vamos coisar o microfone pra perto dela. Aí, quando você pega um número e põe o outro em cima... Aonde chegar o zero... essa imagem não é. Aquela anterior aqui era. Você está vendo que aqui tem um zero escrito? Aham. Aonde... E no outra ponta, ou a outra ponta ou essa ponta. Depende. Você lê o resultado. Entendi. Entendeu? Você multiplica um daqui com outro daqui e vai pegar o resultado. E aí o pi ali? Tem pi ali até escrito? Tem tudo. Meu Deus do céu. 3,14. Nossa, engenharia é uma coisa, é um desafio, né? Mas eu acho assim, eu não sabia bem o que estudar, não sei se era teu caso, talvez era o teu caso também. Você também foi parar na engenharia meio assim, né? Meio sem sentir um chamado interno para engenharia muito forte, né? Com certeza. Eu fui parar eu sabia por causa que do meu pai. Exatas. Também por causa da minha família, que era muito voltado para exatas. Meu pai era engenheiro, e aí uma época a gente construía a casa, eu tinha vontade de construir, eu tinha vontade de seguir a vida, achava a vida dele legal, falei, vou fazer o que ele faz, né?
E aí fui Ele parar era em civil? civil. Daí fui parar em engenharia porque eu achava interessante como ele trabalhava, como ele vivia, né? Mas depois, refletindo sobre isso, eu gosto bastante de arquitetura também. E eu às vezes me pergunto por que eu não fiz arquitetura, né? Mas eu acho que hoje em dia eu agradeço ter feito engenharia exatamente pela questão da forma de pensar. O engenheiro ele desenvolve uma forma de pensar universal, serve para qualquer coisa. Um raciocínio lógico universal, podemos dizer. O raciocínio de engenharia é um raciocínio técnico objetivo, né? Pronto, deixa que Vamos eu lá. posso pôr aqui, será? Eu ponho, pode ser que eu ponho. Obrigada. Acho que a Cris trouxe para você aí, né? Então, temos a primeira tecnologia que impactou na profissão da engenharia, a calculadora. Eu não imaginava que você ia me falar isso. Eu não sei É. se para outras pessoas seria isso, mas É legal, eu Pra acho que isso aí também para um registro temporal, né, de uma coisa que o Guilherme também queria sempre trazer, né? Falar o que aconteceu ao longo das nossas vidas aí, realmente, que mudou alguma coisa, Curso da né? Mudou alguma profissão, coisa né? no curso da profissão e tudo. E na medicina, Guilherme, teve alguma coisa que você vê como algo que marcou, assim como a régua de cálculo na engenharia? Teve várias, assim, dá pra enumerar Nossa, várias. medicina Mudou o curso da medicina, tiveram várias, assim. Conta uma pra Desde gente. a anestesia até as vacinas, teve muito aqui. É assim, mudou o curso da doença. O povo morria de umas coisas e depois parou de morrer. Entendeu? Então tiveram muitas mesmo na medicina. Mas hoje em dia, hoje o tema mais é engenharia, né? Isso aí. Eu acho que em algum momento, pessoal, nós vamos trazer um médico antigo aqui, alguém sábio que. Porque também as coisas avançam, né? Teve mais alguma outra coisa na engenharia que você lembra, assim, que você tem a memória? assim, Na produção dos cabos condutores, a maneira de. é, olha, sinceramente, eu tô numa fase que eu me esqueço de algumas coisas, mas eu não me lembro, não, de alguma coisa que impactou tanto. Uhum. Não lembro mesmo. Ao nível da calculadora, não, né? Não. Entendi. Mas corta isso que eu falei. Não, fique em paz. Não, isso faz parte também, né? A gente começar a. Eu acho que o esquecimento também ele vem muito da gente não usar aquilo mais, né? Determinadas coisas. Então a gente não pensa mais naquilo, aquilo vai ficando para trás mesmo, né? Muitas das coisas das nossas vidas, né? Então eu acho meio natural a gente ir se desligando também de algumas coisas. Vai ficando. Tudo que a gente usa vai ficando. Você vai guardando e vai se mantendo. Aquilo que você passa a não usar muito, aí depois você vai largando para trás, né? Pelo menos é a impressão, é o que eu sinto um pouco também, já tendo já avançado um pouco na idade aí, né, também. Eu imagino que isso deva se acelerar, né, se intensificar essa coisa de pegar você, já começa muita coisa que você nem quer saber mais, né, nem quer lembrar mais, nem sei. Você empreendeu na sua área, né? Você montou, você fez lá o estágio, a sua primeira profissão, trabalhou e depois você empreendeu, né? Você fabricou Me atirei de cabeça. Conta como foi isso. Olha, foi uma experiência. Eu já estava na empresa há 20 anos, mais ou menos, 20 anos. E a empresa. Mas isso você trabalhando como para outros, não 20 anos. Não, para outros. Eu era gerente de qualidade a essa altura do campeonato. E aí a empresa não estava indo bem das pernas, foi contratado como é que fala? Consultor. Gerente, não, um auditor, um consultor. Não, ele foi contratado, ele não era consultor, ele foi contratado para dar um jeito na empresa. E a gente foi sentindo, os antigos, que o negócio não estava legal, que estava indo...
querendo pegar de alguma maneira para mandar embora, né? E aí eu saí de lá. Vocês também dão uma cortada nas coisas conforme... Não, tranquilo, vai, manda bala. Daí eu saí de lá e o meu marido já tinha aberto uma empresa que trabalhou lá também. Eu conheci lá o Manuel. E ele e mais outros 2 sócios abriram uma empresa de borracha, de peças de borracha. E aí a gente resolveu ir para o lado de borracha, porque empresa de condutor elétrico, a maioria delas é de PVC. Poucas empresas na época trabalhavam com condutor isolados em borracha, que são mais nobres, são para cabos especiais, para alta temperatura, principalmente. Do ponto de vista, o PVC é igual o cano de PVC, é isso? Aquele... É um material mais firme. É um material que ele... Isso aqui é PVC? Isso é PVC. Ah, eu tava imaginando outra coisa. Do cabo comum, né? É o fio elétrico comum que a gente conhece é PVC. Para construção. Fio para construção é PVC. É PVC. Tá. E isso tinha muitas empresas que faziam, até usavam PVC recuperado, faziam de tudo. Então era um campo que não interessava. Já condutores isolados em borracha era mais técnico. Então a gente conhecia bastante, tanto o pessoal do... Quando você diz técnico, você quer dizer o quê? São compostos específicos. Então, é composto de silicone, composto de borracha, para... uma outra matéria-prima. Outra matéria-prima, que você formulava para poder... Então tinha uma alquimia por trás. É uma química. Uma química. Legal, né? Tinha. E então era mais moderno do que o PVC? Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. De utilidades diferentes. Exatamente. Não é uma evolução Não, tá. não é. Tanto que continua sendo utilizado, muito utilizado, termoplásticos e compostos de borracha. Os termoplásticos, eles são... É um nome novo, termoplástico, né? PVC, polietileno, nylon, são termoplásticos. Eles, como que fala? Eu esqueci o termo, meu Deus do céu. Eles, eles amolecem e endurecem. Tá, entendi. Você entendeu? E aí eles amolecem de novo. É que nem o gelo. O gelo derrete com alta temperatura e endurece a baixa temperatura. Perfeito. O termoplástico é a mesma coisa. Ele amolece com alta temperatura. Muda o estado dele dependendo da temperatura. Os termofixos, que são as borrachas, eles não se modificam. Você faz o produto de borracha e ele não se modifica. Então, eles são utilizados para temperatura, porque ele pode aguentar determinadas temperaturas sem perder a característica física dele. Perfeito. Então, que nem o ovo. O ovo, quando você cozinha, ele fica duro, ele não volta mais a ficar mole. Perfeito. Esse é o termofixo. Entendi. São as borrachas, que vulgarmente é chamado de borracha. Então, termoplástico tem plasticidade, e o termofixo não. Ele não perde as características mecânicas dele. Para você conseguir as características finais do termofixo, das borrachas, você precisa usar pressão de vapor. Nossa. Tipo uma panela de pressão? Tipo gigante. É uma caldeira. Uma caldeira, tá. E ele é passado através de uma tubulação que recebe a pressão de vapor. E daí,
durante o tempo que ele percorre, ele vai vulcanizando. Ele vai Foi o quê? vulcanizando. Vulcanizando. Ele vai ficando com a propriedade final que você precisa. Que interessante. E nessa indústria que você trabalhava não tinha isso? Não tinha. Tinha os dois tipos. Lá eles faziam De tudo. de tudo. Aí nós resolvemos fazer só porque a concorrência para fazer o termoplástico era muito grande, muito... Não valia a pena. Não valia a pena você investir em equipamento que você não ia ter retorno. Você ia O mercado ter que não brigar. era tão aquecido Não. igual o... Para esse tipo, não. Então a gente resolveu fazer e todo mundo conhecia a área. É interessante aí nessa história que, na realidade, quando eu imaginava uma fábrica de cabos elétricos, eu pensava muito mais no condutor do que no isolante, né? No cabo em si, naquilo por onde a energia passa elétrica, onde passa a energia elétrica, mas na verdade aí é mais uma questão de como que esse cabo é isolado, né? Exatamente. É interessante isso, né? Eu não tinha essa visão. Exatamente. O mais importante é o isolante. O isolante, né? Porque pelo condutor sempre vai passar energia. É cobre, ou é cobre ou não é cobre, né? Não tem ou jeito. Alumínio. Ou alumínio, tem de alumínio também. Tem. Então não tem jeito. Agora, o isolante é que é importante. Entendi, você consegue aí maiores quantidades de corrente, maior corrente, menos problema térmico com a corrente que passa, né? Exatamente. É interessante isso. Não, a fábrica de cabos, na verdade, a mágica está no isolante, né? A mágica do cabo, né? Não é no metal. Não é no metal. Talvez pelo menos assim, do que eu estou entendendo da nossa conversa aqui, um pouco tá assim, é isso aí. E eu não imaginava que rolava uma química assim por trás, né? Que você pega pega outro, muda pressão, temperatura. Também deve ter que colocar a quantidade certa de cada ingrediente. Você tem que pôr determinadas borrachas, você tem que pôr os produtos que vão fazer ela ficar consistente, que são as cargas, e você tem que pôr os produtos que fazem ela melhorar suas características térmicas. E um outro produto que você tem que pôr para ajudar a vulcanização, quer dizer, ajudar ela a cozinhar. Vulcanizar e cozinhar, né? Vulcanizar também é coisa de borracharia antiga, né? O pneu vulcanizou o furo, né? O furo era vulcanizado, né? Então, a Pirelli era uma empresa de pneus que todo mundo conhece, mas ela era a maior empresa aqui no Brasil de condutor elétrico isolado em borracha. Eu não imaginava isso. Eu não sabia. É a Pirelli. Hoje eles fazem os termoplásticos aí, eles são primeira linha, né? O Pirelli hoje é o que faz um termoplástico de primeira linha. Hoje ainda faz. Mas eu não sabia, eles ainda fazem esses fios especiais, esses cabos especiais? Não sei. Então não devem fazer muito, se você não sabe, né? É capaz que eles nem estejam... será que faz? Bom, pode ser também. Vai saber em que esfera que eles estão, né? O que eles estão vendendo. Na aí, época, né? Eles tinham uma firma que eles tinham aberto, que só fazia borracha, que chamava-se SAMI. Sociedade Anônima de Materiais Elétricos. Era tipo um braço da... Exatamente. Tem uma história que ela fez um manual de como construir os cabos. Eu fiz. Eu fiz apostila para ensinar para os outros como construir cabo. Eu fiz um manual de qualidade. Fiz um manual de... Que você estava na qualidade, né, antes, né? Isso na qualidade. Mas um manual com todos os cálculos que a gente precisa fazer para construir um cabo. Nossa. Por exemplo, você põe 4 fiozinhos. Então você tem que saber o diâmetro deles, de cada um deles, como que ele vai ser torcido, quanto que dá o diâmetro final. Então, para tudo isso tem um cálculo. Como assim torcido? Quando você abre um condutor, é que a gente não tem aqui. Quando você abre um condutor, não tem um monte de fiozinho de cobre? Tem.
Tudo torcido, é isso mesmo. Então, e Por depois quê? que tem a isolação. Isso daí é para fazer ele ficar flexível, Tá? mas ter a quantidade de fios necessária para a amperagem que ele vai precisar, que vai passar por ele. Mas e como é que foi tudo isso? Como é que é ter filhos ao longo de uma carreira que você também nunca largou, né? Você trabalhou Não. sempre, como é que Trabalhei foi a isso vida aí? inteira. Olha, morando na Granja Viana, naquela época, em 78, Nossa, era vazio isso aqui. não era fácil. Só tinha um supermercadinho serrano que era uma meleca. Não tinha mais nada. Farmácia, só tinha uma. Nossa, era... E tinha mais alguma coisa do outro lado da estrada que eu nem lembro mais o que tinha. Era Tudo jogo mato. duro. Como dizem, A né? Tudo estrada mato. era só uma faixa. Não era... Pista simples, né? Pista assim. Vai e volta na mesma pista. Não, ainda é assim, não é? Não, agora é pista dupla. Dupla. Dupla? Dupla. Você tem uma Mas- que vai e uma não, a que Raposo. volta. A Raposo, mas é- Mas a tem Rapo- umas outras. Ah, entendi. A Raposo inteira Era a pista era simples. pista simples. Então era trágico. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Mas aí veio esse menino lindo O Bruno. que eu amo de paixão. E- Toca a guitarra bem, o Bruno. Então. Puta que pariu. Mas Toca mesmo. você sabe que uma das características das pessoas da matemática, da parte... esqueci o nome agora. Exatas. Das exatas. Sai! Das exatas é isso. É o dom para música. Eu não tive esse dom, Uhum. infelizmente. Até tentei, quando eu era criança, aprender piano, solfejo. Nada deu certo. Mas eu sempre adorei música. Adoro música. Bom, nasceu o Bruno, não tem, nem sei por que eu mudei de assunto. Mas é isso. O Bruno nasceu e eu pensei comigo, como que eu vou fazer? Parar de trabalhar não podia. Eu tenho que continuar trabalhando. Aí meu pai e minha mãe, mais o meu pai, vieram ficar em casa logo que ele nasceu. Acho que uma semana ou 2 semanas depois que ele nasceu, Manuel e meu pai foram pescar no Mato Grosso. Tiraram umas fériasinhas. Tá, merda, mas a pescaria era a paixão deles. E, bom, eu fui me virando. Eu fiquei 4 meses, que era 3 meses de licença maternidade, mas eu tinha 1 mês de férias. E eu trabalhei até 3 dias antes do Bruno nascer. Eu trabalhei até o final da minha vida. E aí meu pai arranjou uma empregada para mim, que ela é minha companheira até hoje, a Maria do Carmo. Eu tô falando fora. Não, mas tá ótimo. Eu tô aqui, eu tô ouvindo. Tá. Só pra ficar melhor. E ela me ajudou a cuidar dos meus filhos, porque depois ela cuidou da Beatriz também. Depois ela saiu. Hoje a gente se encontra, ela vem. Vocês são amigas hoje? Exatamente. Sempre fomos e hoje mais. Continua. Brigamos feito louca, porque ela também cozinha. Então você imagina como que é. Mas foi isso. Se eu não tivesse tido ajuda, eu não sei como que teria sido. Não teria conseguido formar minha família. E aí, estão eles aí, lindos e maravilhosos. O que mais você perguntou? Não, era para saber, ter um pouco a experiência realmente. Eu ouvi um pouco dessa experiência de estar desenvolvendo um trabalho técnico, bastante técnico, de bastante responsabilidade, né? Fábrica, produto, tecnologia.
Não é para qualquer controle né, de Claudião? controle de qualidade, responsabilidade Mãe, e tocar né? junto uma família, Exato. né? E tocar junto uma família é um trabalhão, né? Imagino que você falou, né? Você falou, se você não tivesse tido ajuda, não tinha dado Não, conta. não tinha dado conta. Mas nada foi planejado na minha vida. Então, o que foi acontecendo, foi acontecendo. E você, isso é uma coisa bacana, né? Porque às vezes eu defendo muito também todos os movimentos orgânicos, né? Isso que você está falando, nada foi planejado na minha vida, é uma vida orgânica. Você vai, acorda de manhã, vê as coisas como elas vão chegando, vai resolvendo os problemas e tal e tal. E é interessante ver que quando você me fala isso, nada foi planejado, eu vejo também, ao mesmo tempo, como alguma coisa também tinha de alguma coisa forte existia no sentido de que você não abandonou muitos setores, né? Você trabalhou com química, depois você trabalhou com engenharia, depois você desenvolveu uma empresa, foi parar numa empresa, trabalhou numa empresa, depois desenvolveu a sua, onde você juntou a química com a engenharia na criação de um produto que envolve os dois, né? Interessante isso. E foi tocando todo um caminhamento orgânico e muito legal. Era como se tivesse sido pensado lá no começo e depois veio acontecendo assim, mas talvez a gente vai no meio no subconsciente, né? Talvez você vai levando e não sei, é bacana ouvir isso porque me traz uma certa tranquilidade quando eu ouço você me falar isso. Porque na realidade é uma grande aceitação do que vai vindo e você vai administrando, e é legal ver que isso aí no fim deu certo, né? Tanta coisa que deu certo, tá aí hoje. Tanta coisa que deu certo, tanta coisa que deu. E não tem muito jeito, né? Eu acho que às vezes aí a gente, não sei, né? Mas você soube lidar com os erros, né? Esse é o segredo. A vida nos ensina muita coisa e a gente não é nem que lida, a gente contorna. Uhum. Então é isso. E você falou que teve muita ajuda. Vamos dizer que foram anjos da guarda na sua vida? Ou não dá para dizer isso? Ah, sim. Foram. E nesse sentido, você tem uma fé? Você tem uma crença de que tem algo maior que te ajuda, que te guia, mesmo não planejando nada, num nível consciente, mas como se já estivesse seguindo um plano que tá lá. Você só tá indo. Deve ter alguma coisa maior que me ajuda. Você tem essa impressão. Mas não sei te dizer o que é. Às vezes porque não tem como, né? Não dá pra dar um nome. Quando você dá um nome, você tá limitando essa força maior. Exatamente. Né? É verdade, mas é bacana ao longo do que você vem falando também, ver você calma diante das coisas, né? Eu acho que encarando as coisas com calma, porque não tem outro jeito, né? Você falou, a gente contorna um determinado momento, né? Isso é uma aceitação mesmo e também uma calma, né? Às vezes na adversidade, eu não sei também o tamanho das adversidades, né? Cada um conhece a sua luta, né? Mas acho que é bacana você olhar assim e ver e falar, pô, fui contornando, tô aqui, tô com meu filho, tô conversando, né? Contando a minha história. É bacana isso aqui de uma forma que nem você está fazendo aqui, olhando para isso de coração aberto, tentando Exatamente, passar, eu estou de coração aberto. Tentando passar uma verdade aí da tua experiência, né? Bacana, a gente tem a agradecer aí. E para o futuro, então? Como que você enxerga o futuro? Nossa. Já que nós estamos aqui, né, Diário de Cronos, falamos dos impactos de umas coisas, eu vejo, para mim, assim, no fundo, eu acho que só existe presente, né, o eterno presente. Mas nesse nosso jeito de enxergar o tempo linear, né, passado, presente, futuro, como que você vê? Como eu vejo, não. Como eu espero. Uhum. Que os meus filhos
tenham saúde, que eles passem pelas vicissitudes que a gente está passando com bastante tranquilidade. E desejo muito sucesso para eles. A gente está vivendo também, é interessante, a gente estava falando aí das grandes transformações, né? Da máquina de calcular, que é uma grande inovação. Eu acho que hoje também eu, estamos todos vivendo um período de transição muito grande. Mudaram as diretrizes, mudaram os parâmetros, tudo aquilo da forma que você estruturou a tua fábrica, o teu negócio. Os conceitos todos hoje mudaram completamente. A forma da gente acessar o mercado mudou, a forma de olhar para ele, a forma que foi feito. A própria pandemia. A pandemia foi uma coisa... Mudou muito o mercado, né? A pandemia, eu imagino. Ela parou tudo, né? Ela parou tudo, obrigou uma reorganização aí de uma forma um pouco, no meu entender, violenta. Eu não sei, a gente não pode falar que alguma coisa está errada, porque se ela aconteceu daquele jeito, provavelmente ela tinha que acontecer daquele jeito mesmo, senão ela teria acontecido diferente. É complicado, viu? Muito complicado. Eu imagino. Eu acho que de toda essa nossa conversa, uma das coisas que mais me impactou foi essa calculadora de... Régua de cálculo. Séculos usando régua de cálculo, desde 1600 e alguma coisa, para só agora mudar, assim. Veio de 1600 até o ano de 70, isso, né? 70, 300 e lá, quase 300 anos. Essa informação, eu vou, acho que ficar uns 2 dias processando ela, assim, porque, meu Deus, né? Que mudança, assim. E que fique registrado aqui, né? Essa também é uma história de Cronos, né? Para deixar registrada no diário dele. Exato. Ou seja, a gente vai ter que encerrar também, né? Eu vou encerrar, depois a Zulmira vai falar umas palavras aí pra gente para encerrar. Mas a questão do Cronos também, né? Como o Cronos ele tem se apresentado de forma diferente nos últimos tempos, né? Você vê, 300 anos que você usa uma determinada coisa, são 300 anos, né? Um registro cronológico do uso da régua de cálculo que de repente passa a total ostracismo. Eu ia falar obsolescência, não sei nem uma coisa que se tornou mesmo. Uma coisa que se tornou obsoleta, me foge a expressão. Mas a coisa se torna obsoleta de repente em 30 anos, ninguém nem mais sabe o que é. Impressionante. Durou 300 anos. Então eu imagino, né, Zulmira, que a gente olha, você olha para isso até com mais propriedade da gente, porque você viu que o negócio cresce numa velocidade tão grande que é impressionante. Durou 300 anos a régua de cálculo, de repente sumiu. E você teve a oportunidade eu não sei se é oportunidade boa, mas a oportunidade de presenciar e de vivenciar tudo isso daí. São vivências, né? Você sentiu isso acontecendo. Essa transição, Essa né? transição. E na verdade, traz pra gente também aí com toda esse coração aberto aí, a dificuldade de tanta coisa que vem junto com essa loucura, né? Com essa aceleração forte que a gente está vivendo. Guilherme, Zulmira, eu vou pedir para vocês falarem alguma coisa aí, a gente vai ter que encerrar. Eu sou péssima, eu sou uma pessoa tímida, por incrível que possa parecer, não sei me expressar muito bem, então é complicado para eu encerrar alguma coisa. Já explicou. A gente agradece ter você aqui, né? Eu também agradeço, gostei muito de ter participado disso e espero que vocês tenham bastante sucesso. Obrigado. Com o Cronos, Diário de Cronos. Muito obrigado. Olha, eu sou imensamente grato, foi uma honra poder escutá-la. Eu aprendi um bocado aqui nessas nossas conversas, um monte de coisa que eu não imaginava, eu aprendi. Obrigado, Claudião. Opa! Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui junto e aprendendo aí um com o outro. E mais uma vez, foi uma honra, viu?